E aí, pessoal? Estamos de volta aqui para continuar nossa discussão sobre cortisol e dessa vez para dar entrada num tema que faz com que esse hormônio se torne o queridinho das áreas médicas. Porque dentre todos os efeitos que o cortisol apresenta a nível do metabolismo proteico, do metabolismo lipídico, modulando a mobilização de ácidos graxos e de aminoácidos extrahepáticos para fazer gliconeogênese, tem a ver com o processo inflamatório, a principal característica desse hormônio que o faz ser o queridinho das ciências médicas e farmacológicas. O cortisol, como eu já venho spoilando ao longo desses últimos vídeos, ele tem um poder muito curioso sobre o processo inflamatório e não é como se fosse qualquer coisa, modulando apenas uma fase da inflamação ou alterando um pequeno item ali. Na verdade, o cortisol ele tem um poder tão alto sobre a inflamação a ponto de conseguir revertê-la no mínimo em metade ou inibir quase que completamente o processo inflamatório. E isso também acaba retoricamente explicando o porquê que esse hormônio ganhou o gosto das ciências farmacológicas. Porque uma vez que a gente entende esse poder sobre a inflamação, a gente pode pegar essa molécula de cortisol, levar para o laboratório e tentar replicar ela. E aí, a gente consegue replicar ela, só que nós queremos usar do cortisol apenas o efeito anti-inflamatório, não os outros efeitos sistêmicos que envolvem o aumento da glicemia, enfim. Então, o que nós conseguimos fazer no laboratório, ao criar uma molécula parecidíssima com o cortisol, é também deixar ela do jeito que a gente quer. Ou pelo menos o mais próximo do que a gente quer, porque a gente não consegue reverter totalmente todos esses outros efeitos do cortisol. Então a gente vai cortando ali, né, a molécula, né, vai lapidando ela e aí a gente cria uma classe de medicamentos anti-inflamatórios à base do cortisol, que é um hormônio produzido a partir de colesterol, um lipídio que possui na sua constituição ésteres, né? Eu dei um arrodeio. Por que eu dei esse arrodeio todo? Para dizer, na verdade, que esses medicamentos à base de cortisol são nomeados como AIS, anti-inflamatórios esteroidais, tá? E essa classe de medicamentos aqui são normalmente os anti-inflamatórios mais potentes que existem, tá? Porque o cortisol, né? E aí, se referindo a cortisol agora, eu também quero dizer os medicamentos, né? Os corticoides, enfim, tanto o cortisol quanto os corticoides, eles têm um efeito anti-inflamatório potentíssimo pelo fato de que esse hormônio consegue entrar no citoplasma da célula e gerar uma cascata de sinalização a nível de DNA. Ou seja, o efeito do cortisol ou do corticoide é genômico. Ele consegue ir lá no DNA e induzir a transcrição de genes que produzem proteínas anti-inflamatórias, tá? É uma resposta a nível de genoma. Ao mesmo tempo que o cortisol ou que o corticoide, o medicamento, enfim, fazem isso, ele também consegue, na mesma molécula de DNA, ir nas regiões que codificam genes que produzem proteínas inflamatórias e inibir esses genes, ao mesmo tempo que estimula a transcrição de genes anti-inflamatórios, ou seja, são duas ações que se retroalimentam positivamente, que têm um feedback positivo. O corticoide estimula a transcrição de genes que produzem proteínas anti-inflamatórias, ao mesmo tempo que inibe a transcrição de genes que produzem proteínas inflamatórias. E como resultado disso, nós temos uma regressão massiva do processo inflamatório, o que os faz se destacarem como potentíssimos anti-inflamatórios, tá? Então aqui, só para tornar a discussão muito mais palpável, eu trouxe um resumo do que seria o processo inflamatório, que inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre isso, foi um dos mais recentes inclusive, então tá tudo bem fresquinho, mas obviamente que eu não vou falar tudo sobre inflamação aqui, porque se você quiser, você vai ter que assistir lá outro vídeo, cara, tá bom?
Então, como vocês já devem saber, o processo inflamatório, ele deve acontecer a nível fisiológico porque é a forma que o nosso corpo utiliza para poder se recuperar de alguma coisa. Todo o processo de recuperação após uma lesão precisa envolver inflamação. Qualquer regeneração ou cicatrização é precedido por uma inflamação. Então, a inflamação a nível de fisiologia é boa, desempenha um papel crucial, tá? E essa inflamação vai ser mediada por células e proteínas. Algumas células e proteínas. Essas proteínas envolvem até os próprios anticorpos, e as células podem ser a imunidade inata ou a imunidade adaptativa. Tá? Cada uma atua numa classe diferente, mas no fim das contas elas conseguem isolar o patógeno, combatê-lo, e aí pega os fragmentos desse patógeno, levam para os órgãos linfóides e eles assimilam aqueles fragmentos, né, para que fique num repertório, para que da próxima vez que aquele mesmo patógeno invadir o corpo, eles consigam, né, combater ele com mais eficiência. E a partir de qual ponto dessa lógica inflamatória os medicamentos corticoides ou o próprio cortisol pode atuar? Primeiro item, ocorre um bloqueio inicial da inflamação, né? Para saber sobre como que acontece o início da inflamação, a gente precisaria falar um pouco sobre fisiopatologia, né? Sobre como esses medicamentos funcionam. Então, em outras palavras, para ser bem claro e mais específico, o que acontece no início da inflamação é o dano da membrana celular. Esse dano, eu vou resumir muito aqui, porque eu até pretendo gravar um vídeo separado só falando sobre isso, tá bom? Um dano na membrana celular, né, eu vou botar MP de membrana plasmática, ele acaba expondo o citoplasma. E o citoplasma, como é um citosol, um gel, quando a membrana plasmática se rompe por causa do efeito de algum patógeno, o citoplasma começa a extravasar. Extravasando, ele provoca deformidades nas membranas das organelas que estão inseridas no citoplasma. E aí, o que acontece? Ocorre uma cascata de íons cálcio no citoplasma da célula. Esses íons cálcio acabam sensibilizando algumas proteínas de membrana que vão utilizar os fosfolipídios. Lembram que a membrana plasmática foi danificada? Os principais constituintes da membrana plasmática são fosfolipídios. Então, uma vez que a membrana sofreu dano, esses fosfolipídios estão destacados da membrana, foram arrancados, foram soltos, e agora eles são só fragmentos ali entre o meio intracelular, extracelular, tá? E essa cascata de íons cálcio consegue ativar uma proteína de membrana que utiliza esses fosfolipídios e os transforma em uma substância chamada de ácido araquidônico. O ácido araquidônico vai ser utilizado de novo por outras proteínas de membrana, chamadas de COX, né? A abreviação para ciclooxigenase. E esse ácido araquidônico, sendo usado por essa COX, ela vai produzir prostaglandinas, que são mediadores inflamatórios. Essas prostaglandinas têm efeitos diversos. Elas conseguem sensibilizar nociceptores e os faz despolarizar. Isso explica o porquê que no local da inflamação a gente tem uma sensação dolorosa. Essas prostaglandinas servem como quimiocinas, ou seja, elas têm o poder de, por quimiotaxia, recrutar células imunes, proteínas imunes para o local da inflamação, tá? Então, basicamente, o item 1, que diz respeito à função do cortisol sobre esse bloqueio inicial da inflamação, é justamente porque o corticoide ou o hormônio cortisol, enfim, vai lá no DNA da célula e consegue, dentre aquela lista de genes que codifica proteínas inflamatórias, o cortisol consegue inibir a transcrição de um gene que codifica uma proteína que produz a ciclooxigenase.
e que produz o ácido araquidônico. Então, ele se interpõe no meio do processo de síntese das prostaglandinas, o que impede a produção massiva desses mediadores inflamatórios, e aí eu vou ter, consequentemente, o retardo de sinais inflamatórios plausíveis, como dor, calor, rubor e edema, e perda de função, né? Esse é o quinteto dos sinais inflamatórios, tá? Então, esse item 1 diz respeito a como ele tem um potencial altíssimo anti-inflamatório por conseguir, mesmo antes da inflamação iniciar, se interpor nas fases de produção das prostaglandinas, que são mediadores inflamatórios, tá? E aí, fazendo esse processo, a gente chega no item 2, né, que é a rápida resolução e velocidade de regeneração aumentada. Esse item 2 diz respeito a, por exemplo, alguns processos inflamatórios crônicos. Então imaginem, por exemplo, a febre reumática ou a artrite reumatoide, que são doenças crônicas a longo prazo. Elas não têm uma cura, tipo toma lá da cá, sabe? Bateu, valeu. Na artrite reumatoide, por exemplo, a pessoa sofre com dores nas articulações constantemente, porque o sistema de defesa identifica as próprias sinóvias como patógenos. Então o processo inflamatório é constante, a inflamação nunca vai acabar até que as células imunes tenham destruído a sinóvia, tá? Ou seja, numa condição como essa, a artrite reumatoide, a própria inflamação, que é uma resposta do próprio corpo, é pior do que a doença em si. Porque o processo doloroso está acontecendo por causa de uma resposta inflamatória insistente sobre as nossas sinóvias, tá? E numa situação como essa, bloqueando, né, lembrando dessa lógica que o cortisol interrompe, bloqueando esses mediadores inflamatórios, o cortisol ou os medicamentos glicocorticoides impede que ou no mínimo retarda que as células imunes identifiquem as sinóvias como agentes lesivos e patógenos. E aí, se a gente consegue inibir o processo inflamatório, isso leva o corpo a entender que a inflamação acabou, ou seja, o mecanismo que nós utilizamos para poder sanar o patógeno acabou. Então agora eu posso iniciar a regeneração, eu posso iniciar a reconstrução do tecido. Por isso que ocorre uma rápida resolução e aumenta a velocidade de regeneração. A regeneração é o processo subsequente à inflamação, né? A gente divide assim de forma meramente didática, só que a regeneração e a inflamação, tudo vai meio que acontecendo ao mesmo tempo, tá? Mas no caso de uma doença crônica, como a artrite, por exemplo, a inflamação é tão potente que ela atrapalha a regeneração. E usando os medicamentos corticoides, que são potentíssimos anti-inflamatórios, a gente induz uma supressão da inflamação e faz com que o corpo tenha tempo de respirar aliviado e modular a regeneração, o processo de regeneração, tá? E aí, outra coisa muito interessante também diz respeito ao poder desses medicamentos sobre uma organela, que são os lisossomos. Vocês já devem estar carecas de saber que uma das funções do lisossomos é armazenar enzimas que têm um poder catalítico, né? De reciclagem de outras organelas, de fagocitose de alguns micro-organismos, né? Essas enzimas, me refiro, de degradar alguns hormônios ou alguns lipídios específicos, algumas moléculas orgânicas, e inclusive, quando a própria célula está entrando no estado de apoptose, são enzimas lisossomais que também vão participar desse processo de apoptose, de consumir a própria célula, tá? E os lisossomos também vão ter um papel crucial no processo inflamatório, certo? As enzimas contidas nos lisossomos vão ser ideais para combater o patógeno também, para modular um efeito de inflamação. Então, o poder do corticoide ou do cortisol sobre a membrana dos lisossomos é justamente impedir que esses lisossomos sejam rompidos, né? Vocês sabem que toda organela tem a sua própria membrana, tá? E lembram que eu falei aqui em cima? Quando algum patógeno provoca um dano na membrana plasmática, ela se rasga e o citoplasma da célula começa a extravasar. Ele é meio que um gel.
E as organelas que estão inseridas no citoplasma começam a se deformar porque o citoplasma está vazando. E nessa deformação ocorre uma ruptura da membrana do lisossomo, que deixa sair do seu interior essas enzimas proteolíticas, que começam a fagocitar a célula em si. Né? Não era para isso acontecer, mas a membrana do lisossomo foi patologicamente rompida, ou seja, foi fora do planejamento que ela se rompesse. E aí as enzimas proteolíticas vão fazer o trabalho delas, que é fazer a lise de proteínas, e o citoplasma e a célula têm proteínas, caramba, tá? E aí o que vai acontecer é que uma vez o corticoide ou o cortisol provocando uma estabilização maior da membrana lisossomal, por razões que é pura farmacologia, e vai ser uma outra coisa que acho que já não tem competência nenhuma para explicar agora, mesmo que o dano celular ocorra, por essa estabilidade acrescida à membrana do lisossomo, eu reduzo a concentração de enzimas proteolíticas no local que está ocorrendo a inflamação. E aí, esse processo inflamatório fica muito diminuído, fica menor, fica retardado, tá? O quarto item diz respeito a uma redução da permeabilidade vascular. Isso acontece, meus amigos, porque essas prostaglandinas que eu tinha mencionado para vocês anteriormente também têm esse efeito de provocar vasodilatação, que acaba provocando o calor e o rubor no local da inflamação, um dos sinais inflamatórios. E uma vez que o corticoide afeta diretamente a produção das prostaglandinas, eu não tenho mais o modulador químico que vai provocar vasodilatação. E automaticamente, se eu não tenho uma vasodilatação, né, pensem que os vasos sanguíneos, eles têm fenestrações, eles têm furinhos, né? Eles não são totalmente fechados. E aí, uma vez que o vaso dilata, ele fica grandão assim, os furinhos também crescem um pouco, né? Porque o vaso esticou. Quando essa vasodilatação ocorre e essas fenestras ficam maiores, isso possibilita o extravasamento do plasma para o tecido, né? Só que o fato de os corticoides impedirem a produção de prostaglandinas faz com que esse modulador inflamatório não provoque esse efeito de vasodilatação e, consequentemente, a permeabilidade vascular cai, o que faz com que menos plasma extravase para o tecido, o que reduz o edema, o inchaço no local, tá? No caso da artrite, como nós estávamos falando há minutos atrás, reduz o inchaço das articulações, aqueles calombos um pouco visualmente feios e desconfortáveis. Então, quer dizer, já é mais um sinal do quinteto dos sinais da inflamação que o corticoide consegue atuar sobre e reduzir drasticamente, tá? E eu mencionei também, né, sobre como as plaquetas não, as prostaglandinas têm um efeito quimiotático, né, sobre também conseguirem atuar como os caras com megafone chamando células inflamatórias. E uma vez que elas estão diminuídas pelo efeito do cortisol, isso obviamente vai resultar numa redução da migração de leucócitos e uma redução do processo fagocitário, tá? E se não tem fagocitose e não tem mais leucócito indo para o local, é um sinal claro para o meu organismo de que o processo inflamatório pode acabar porque já está tudo resolvido, o patógeno foi eliminado, tá? E sem a fagocitose não ocorre vasodilatação porque os fagócitos, né, os monócitos e macrófagos, enfim, liberam leucotrienos, liberam prostaglandinas que aumentam a permeabilidade vascular. Então, sem eles, eu também reduzo a vasodilatação e retroalimento isso aqui, ó, a queda da permeabilidade vascular. Ou seja, no geral, tudo gera um feedback positivo para realmente suprimir completamente a resposta inflamatória, tá? A sexta característica é que o cortisol consegue atuar diretamente no retardo da produção de células imunes adaptativas, como os próprios linfócitos T, que vão atuar na imunidade celular. São células que vão destruir células infectadas. No caso da artrite, por exemplo, não existe um patógeno real. É uma reação autoimune. Então, os linfócitos T destruiriam as células da sinóvia, porque na cabeça dele, elas estão infectadas com alguma coisa, né? Mas esses efeitos do cortisol conseguem inibir e suprimir a produção de linfócitos T,
o que faz com que essa resposta adaptativa também aconteça com muito retardo ou seja prejudicada, né? E aí, a partir do momento que as prostaglandinas também são suprimidas, porque, adivinhe, as prostaglandinas também têm a capacidade de ir até os centros hipotalâmicos e modular a febre, sem elas, né? E aqui a gente tem, por exemplo, um mediador importantíssimo como a interleucina 1, que consegue fazer esse papel de ir até as vias hipotalâmicas e modular a febre não vai acontecer por causa desse efeito inibitório. A interleucina 1 é uma daqueles processos químicos, é uma daquelas substâncias químicas que tem os genes suprimidos no DNA da célula por efeito do cortisol. Então, sem a interleucina 1, a modulação da febre cai e aí o organismo não vai gerar uma resposta de febre. E aí, de novo, eu não tenho mais um sinal clássico da inflamação, que é a febre. Então percebam como todas essas características se autoalimentam, se retroalimentam e no fim das contas a gente consegue um poder de supressão tão alto do processo inflamatório que a gente praticamente cessa ele. É por isso que os medicamentos corticoides são tão queridinhos dos profissionais da saúde, especialmente quando a pessoa sofre por uma inflamação crônica, prolongada e que é muito potente, tá? E aí, o que acontece, né? Esse mecanismo, ele é muito importante, porque o cortisol consegue, por razões que eu até já tinha mencionado, né? Lá vai eu não seguindo o roteiro de novo, o aumento da regeneração e a cessação desse processo inflamatório de horas em dias. Tipo, de dias, eu digo em cerca de 3 dias ou 4 dias, o que é muito rápido a nível de fisiologia. E o torna tão importante para quadros como o choque e a anafilaxia. Sabe a anafilaxia? Aquele cara que tem, sei lá, alergia à pasta de amendoim. Quando come, fica todo empolado e a garganta tapa. Ele não consegue respirar. A gente coloca um anti-inflamatório à base de cortisol e a gente consegue em hora, assim, cara, é impressionante. Você administra e tipo assim, na hora, em 10 minutos, ele já começa a recuperar. Tá? Potentíssimo, tá? Aqui, lembrem, por exemplo, da asma, né? Aquelas bombinhas que o cara usa. Aquilo ali é um corticoide inalatório. Porque quando o cara tá numa crise asmática, os brônquios dele que estão assim, fazem assim, ó. Ficam nesse jeito aqui, ó. Então não passa ar, o cara fica... Sabe? Por causa do processo inflamatório. Por causa do edema, que faz o lúmen dos brônquios ficar assim, todo estreito. Mas quando o cara... coloca a bombinha, é bater o valeu, sabe? Dá o alívio ali na hora e ocorre uma redução drástica, uma supressão do processo inflamatório, tá? E aí, esses efeitos que eu mencionei, né, sobre o cortisol mobilizar aminoácidos e ácidos graxos, também acaba sendo importante na regeneração, porque aumentando a quantidade de aminoácidos para as células, eu automaticamente forneço mais matéria orgânica para que ela tenha matéria orgânica para reparar os tecidos, bem como os ácidos graxos, né, que são fontes de energia para que a célula ative o seu metabolismo de uma forma expressiva para que comece esse processo de reparo tecidual. Aqui é basicamente uma imagem que mostra esse processo cronificado da artrite reumatoide, né? A destruição da sinóvia faz com que os dedos da pessoa fiquem completamente fora de uma simetria fisiológica, tá? E aqui é a febre reumática, que é um outro processo que também é patológico por causa de uma resposta inflamatória exagerada do nosso organismo, tá? Então, nessas condições, o cortisol e os medicamentos corticoides se fazem muitíssimo importantes, tá? E aí, pessoal, é graças a esses efeitos que, caso os pacientes façam uso constante por muitos meses ou muitos anos desses medicamentos, a gente não vai ter só coisa boa, né? Porque pensem, ao longo de anos tomando esses medicamentos, eu vou causar uma supressão a nível de sistema imune a ponto de ocorrer uma atrofia dos tecidos linfóides, de timo, de baço e uma queda muito expressiva dos eosinófilos e linfócitos T, o que faz com que seja uma pessoa completamente suprimida, a ponto de ser vulnerável a qualquer tipo de doença, a ponto de uma gripe poder levar ela a se internar num hospital, sabe?
Tipo, isso também é muito grave. Por isso que existe esse contra, né? Existe o pró, mas também existe o contra por trás do uso constante desses medicamentos, tá? Uma coisa que é também meio óbvia é que eles também são muito importantes e prescritos para pacientes que foram transplantados, né? Porque pensem bem, a pessoa recebeu um baço de outra pessoa por causa dos mecanismos de MHC, né? De complexo de histocompatibilidade principal, o Major Histocompatibility Complex. O organismo vai reconhecer aquele órgão novo como não próprio, obviamente, e vai começar a atacar ele até matá-lo. E aí, por isso que normalmente os transplantados fazem uso desses corticoides aqui, para suprimir a resposta inflamatória e as células não reconhecerem aquele órgão novo como sendo um invasor que deve ser morto, tá? E é por isso que também esses pacientes que precisam fazer esse uso crônico desses medicamentos potentes aqui, também podem ter prejuízos imunológicos a ponto de qualquer pequena virose, qualquer pequena gripe, infecção respiratória ou digestiva, pode colocá-los de cama ou interná-los, entendeu? É aquele negócio, pró e contra, a gente nunca vai conseguir obter o medicamento perfeito, nunca vamos ter o tratamento perfeito, e é uma lição para a vida também, né? Nem tudo tem só um lado bom, tudo também tem um lado ruim, basta a gente fazer isso aqui, ó, equilibrar, dosar, né? É tipo isso mesmo, infelizmente. Bem, aqui também tem um outro efeito interessante que a literatura menciona, que é sobre como o aumento desse cortisol pode acabar tendo uma resposta muito curiosa sobre a policitemia, ou seja, o aumento da produção de hemácias e de células vermelhas. Isso a literatura menciona por razões que a gente ainda não elucidou muito bem, mas principalmente por causa do aumento da sensibilidade da eritropoietina, né, nas células renais, e elas produzem mais eritropoietina, um hormônio que vai atuar lá na medula óssea, induzindo a proliferação de progenitores mieloides, progenitores das hemácias, e também por causa do aumento da 17-beta-hidroxiesteroide, que é uma enzima que está associada à produção de androgênios. E os androgênios, se vocês não sabiam, eles têm um efeito sobre a produção das hemácias, tá? Os androgênios são os hormônios sexuais masculinos, um deles é a testosterona. Isso explica porque quando a gente olha nos exames de sangue, os valores normais de hemoglobina e de hemácias para os homens é sempre maior do que o de mulheres, porque os homens produzem testosterona. Então, fisiologicamente, eles sempre vão ter mais hemácias que mulheres, tá? Então, o fato do cortisol estimular essa enzima que está diretamente relacionada à síntese dos androgênios também é uma razão pela qual a gente consegue ver esse efeito de policitemia. E também já é mais um alerta, né, para as pessoas que fazem uso constante desses medicamentos, ficar de olho no hematócrito, ver se não está ali crescendo a concentração celular, tá? Também por causa desse mimetismo mineralocorticoide, que consegue fazer a reabsorção do sódio e aí, consequentemente, aumenta a volemia e dá essa sensação de expansão plasmática, tá? O oposto é válido também. A principal condição clínica que provoca a queda de cortisol é a chamada doença de Addison, na qual a adrenal não consegue produzir o cortisol. Então, numa condição como essa, por exemplo, que é o oposto dessa que nós conversamos agora, do excesso de cortisol, o efeito oposto acontece, que é o processo anêmico. Tá? Então, às vezes, anemia é a síndrome clínica mais comum da prática clínica. Quase todo mundo que chega no consultório tem anemia. Então, às vezes, você pega lá o exame de sangue, vê que tem uma anemia, você não vai só dizer, vai tomar um ferrinho aí. Obviamente não, né? Você tem que ver vitamina B12, ácido fólico, ver se é anemia megaloblástica, enfim, essas coisas. Mas também pensar na possibilidade de investigar a nível endócrino, né? Como é que tá esse cortisol, como é que tá essa pessoa, tá? Bom, eu acho que a nível de processo inflamatório, a gente poderia ser muito mais profundo, só que isso adentraria discussões que envolvem farmacologia, e não é bem esse o intuito, tá? Eu posso fazer um vídeo separado, obviamente, mas a nível de prioridade, a gente pode falar desses aqui como os principais efeitos do cortisol e dos medicamentos corticoides sobre o processo inflamatório e o porquê eles são potentíssimos e importantíssimos para pacientes que sofrem de doenças crônicas que provocam inflamação crônica. E quando é a inflamação pior do que a doença, aí a gente usa esse tipo de medicamentos.
Vale ressaltar também desses contras aqui, né, sobre a atrofia dos tecidos linfóides e sobre a vulnerabilidade que essas pessoas têm a nível de imunologia, a nível de uma simples gripe poder colocá-los internados, por exemplo, e também sobre esses efeitos na hemostasia, né, esses efeitos na hemodinâmica, melhor dizendo, aumentando a quantidade de células vermelhas, aumentando o hematócrito e levando a uma policitemia. Tá? Mas esse ainda não é o fim, meus amigos. A gente ainda precisa conversar sobre aquele eixo HPA, sabe? Hipófise e hipotálamo e hipófise, sabe? Como que acontece a modulação lá, quem faz o que secretar quem. Só que isso, obviamente, a gente vai colocar para uma próxima discussão para que você tenha tempo de processar todas essas informações que eu joguei aqui na sua cara, tá? Mas é isso, a gente vai continuar falando sobre cortisol num próximo momento para adentrar a nível de neuroendocrinologia mesmo e entender sobre quais estímulos e sobre qual pulso e velocidade esse hormônio é secretado e para de ser secretado. Bem, eu acho que é isso, eu vejo vocês em breve, até lá.